Vamos passar aqui pelo sumário, tá, pessoal? Já vou iniciar aqui pela introdução, que começa por uma frase dele mesmo. Então, estamos iniciando. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Então, eu vou ler de novo. Gostaria que vocês escutassem com muita presença isso que ele está falando para a gente, né? Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante, né? A origem desse livro. Não vejo muito a utilidade no passado e raramente penso a respeito dele. Mas para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Talvez, né, a minha reflexão aqui seja que não é que o passado não tem importância, não é isso, né? Tantas coisas bonitas na nossa ancestralidade e tudo mais, na nossa jornada, né? Mas é não ficar preso nele, é não deixar que esse passado te deixe preso nele. Porque se o passado. Uma vez eu perguntei também pro meu mestre algo assim que eu tive a oportunidade de perguntar, né? Eu falei, Baba, medito, me dedico, e como é difícil ficar presente, né? Aí ele falou, sabe por quê? Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque existe um passado vivo dentro de você, né? E esse passado, ele te traga para lá o tempo inteiro, né? E aí, como esse passado, ele traga a gente e projeta um futuro. E isso se chama o tempo psicológico. A gente vive preso num passado, projetando um futuro, e aí não vivemos o presente, que é a única coisa que existe, né? Esse presente é a única coisa que existe. Então, por exemplo, se você tem uma mágoa, vale a gente lembrar de cara, assim, coisas simples que acontecem. Uma mágoa que acabamos de ter. Essa mágoa não fica prendendo a nossa mente? Não ficamos presos numa mágoa, lembrando dela? E aí projetando um futuro, e aí você vive a presença? Não, seu corpo está aqui, mas sua mente está nem sei aonde, certo? Então, se a gente pega o que que é um preconceito, né? Um preconceito estabelecido, alguém te falou alguma coisa? Que isso é assim, é assado. Eu acreditei naquilo. E aquele conceito, ele já vem pré-estabelecido. E quando eu vivo a situação no momento presente, é o passado que está vivo, não é? Eu não estou de fato aberto para a vida. Eu estou vivendo ela já com uma lente de um preconceito, com óculos, né? Se eu tiro esse óculos, é capaz de eu ver diferente. E aí, quantas vezes a gente vive assim, não é verdade? Ele fala assim: até os meus 30 anos. Eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo íntimo de viver. Talvez esse parágrafo ele me pega bastante, porque o que me transformou na minha vida, né, o que me levou para o caminho espiritual, assim, da busca, foi uma depressão e uma síndrome do pânico, quando eu tinha meus 24, 25 anos de idade. E um dos principais sintomas era quando eu chegava à noite, eu suava frio e minha mente acelerava e eu não conseguia dormir.
E de fato comecei a ter pensamentos também de que, tipo, poxa, não tá legal, sabe? Essa vida assim tá muito sofrida. Esses pensamentos intrusivos assim começaram a me pegar mesmo. Eu fui para um psiquiatra, né? E aí o psiquiatra falou que eu tava tendo síndrome do pânico e que eu precisava tomar remédio tarja preta, né? E aí eu comecei a tomar o remédio tarja preta e esse remédio tarja preta que me ajudou a descansar, dormir, né? Mas aí depois, isso que me levou à busca, né? Aí eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês, porque tem muito a ver com essa passagem dele, né? Porque ele estava com esses pensamentos e de repente vem um pensamento que ele fala assim, ó, não posso mais viver comigo. Ele pensou isso, né? Não posso mais viver comigo. Então, de repente, ele tomou consciência de como esse pensamento era peculiar. Não posso mais viver comigo. Ele, ei, que estranho isso, não posso mais viver comigo, né? Tipo assim, né? E ele, eu sou um ou sou dois, né? Porque olha esse pensamento, não posso mais viver comigo, assim, parece que são duas pessoas falando assim, né? Se eu não consigo mais viver comigo, então deve ter dois de mim, né? Ele fala, o eu e o eu interior, com quem eu não, o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Né? Por exemplo, imagina que tem uma parte sua que é bem segura e você cansou dessa parte. Você fala, eu não consigo mais viver comigo, né? Ou que é muito medrosa, ou que é muito. Eu não aguento mais. Mas será que isso é você na sua completude, né? Ou essa é apenas uma parte, né? Ele falou, fiquei tão atordoado com essa estranha dedução de que minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início, o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. E eu ouvi as palavras: não resista, como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim, não do lado de fora. De repente perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de mais nada do que aconteceu depois. No dia seguinte fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto, ele estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu senti, soube que existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que eu nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. E aí, gente, tipo assim, real mesmo assim, tá? Na real, será que nós estamos de fato reparando no passarinho cantando aqui do lado, nesse sol entrando aqui no nosso quarto às vezes, nos olhos brilhando de uma criança, tá ali falando com você, né? Nesse milagre da vida que está acontecendo o tempo inteiro. Tô vendo os rostinhos bonitos de vocês aqui com caras boas, né? Tudo isso a gente pode reparar ou não. Ou não. Nossa vida passando, acontecendo, e eu não tô vendo nada. Sabe, eu não tô vendo nada do que está se passando, do que está acontecendo. Tô prestando atenção. O tempo passou e o que ficou mesmo? Quantos milagres na vida acontecem, né? Quantas coisas lindas acontecem no nosso dia a dia. De repente a gente nem prestou atenção, né? Aí ele falou assim, né? E aí só um parênteses aqui que eu considero importante, né? O que transformou minha vida
Eu afirmo isso para vocês, é verdade. Foi, eu ouvi, se não me engano, foi na Índia, quando Baba trouxe uma fala, foi a primeira vez que eu ouvi sobre o observador, que a gente não era o observador. Nós não somos os nossos pensamentos, né? Tanto é verdade que já aconteceu com vocês de vocês refletir, passar um pensamento e você falar assim, ah, melhor não, deixa pra lá. Já aconteceu? Já? Você fala assim, melhor não, deixa pra lá. Já deve ter acontecido em algum momento, né? Então é simples de ver isso, porque se você fosse o pensamento, você já tinha feito o que ele te falou, mas alguma coisa em você observou e falou, melhor não, deixa pra lá, né? Teve uma consciência que falou, melhor não, deixa pra lá. E quem sabe uma das maiores metáforas que fez sentido pra mim nesse ensinamento foi comparar a consciência como o céu e os pensamentos como as nuvens. Aí eu entendi, porque as nuvens, elas às vezes são claras, às vezes são escuras e são transitórias, elas sempre passam. E é assim com os nossos pensamentos também, mas o céu está sempre lá. Então, assim, o observador, a consciência, pode estar sempre aqui, observando os pensamentos passarem. E que às vezes são claros e às vezes são escuros, mas eles sempre passam. Agora, você está identificado com quem? Com as nuvens ou com a consciência que está observando? Talvez aqui surja uma dúvida que é mais, mas eu não sou a mente, eu não uso ela? Sim, a gente usa a mente. A gente vai ver, o Eckhart Tolle vai falar disso, a gente usa a mente, mas a gente está usando ela muito pouco. E durante os 24 horas do dia ela usa muito mais a gente do que a gente usa ela. Certo? Então ela domina a gente. Por quê? Ainda por onde, né? Pela parte inconsciente, subconsciente. A parte. Eu gosto de estudar muito neurociência também, né, gente? Eu tenho formação de mindfulness, de breathwork, de respiração. Então, assim, eu gosto muito desses estudos. Então, assim, nosso cérebro primitivo, reptiliano, límbico, eles são perfeitos, top, assim, funciona muito bem. Porém, isso não significa que nós estamos sendo conscientes. Porque o Homo sapiens, ser humano, ele vem aí com o neocórtex, né? Com esse novo cérebro, e muitas vezes a gente não usa ele. O Mindfulness nos ensina que o lobo pré-frontal é o que desenvolve a atenção plena. E hoje já se sabe que quanto mais a gente desenvolve a atenção plena, menor fica a nossa amígdala. A nossa amígdala cerebral, no sistema límbico, que é responsável pelas reatividades, ela diminui de tamanho. Ou seja, nos tornamos menos reativos. E o que é nos tornar menos reativos? Sermos menos dominados pelo nosso passado, pelos nossos condicionamentos, pelos nossos traumas, pelos nossos, né? Porque esses condicionamentos eles vão querer responder. E eu convido vocês a não verem isso como um problema, é ver a natureza da mente como perfeita e o cérebro tem uma parte de sobrevivência. Então, se alguma coisa que ele julga que vai te fazer mal vai acontecer, ele vai ligar o simpático, vai aumentar a cortisol, vai aumentar a adrenalina, você vai entrar no luta ou fuga, mas se você está presente, você pode, opa, calma aí, o que está acontecendo? E aí você vai criando novos caminhos neurais. Isso é a neuroplasticidade. Você pode criar novas formas de reagir a cada instante, ou melhor, de agir a cada instante. Então, Eckhart Tolle, nisso, ele percebeu que ele não era o pensamento e isso ele foi muito abençoado aí por conseguir a iluminação espiritual assim, né? Tava na alma dele assim, né? Ele desidentificou da mente. Nunca esqueça esse ensinamento Baba também, que ele fala no dia em que a gente conseguir, né, observar tudo que é transitório sem se identificar,
nós acharemos a saída do labirinto da mente. No dia em que a gente observar o que é transitório sem se identificar, a gente sai, a gente acha essa saída do labirinto da mente. Foi isso que aconteceu com o Eckhart Tolle, pelo que eu estou entendendo. Aí no dia seguinte ele reparou nos raios de sol. Presente, né? Ele estava presente. E aí, continuando aqui. Durante os 5 meses seguintes, vivi em um estado permanente de paz e alegria. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo o que eu necessitava. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendia exatamente o que. Só compreendi anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com mestres iluminados. Percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou minha consciência por um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior, amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior sofredor murchou imediatamente, como quando se tira um pino de um brinquedo inflável. O que restou foi minha verdadeira natureza, a minha presença, a consciência em seu estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Mais tarde, aprendi a entrar numa dimensão interior, eterna e imortal que havia percebido inicialmente como um vazio, e a permanecer plenamente consciente, assim alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança. Eu me entreguei completamente a essa experiência e durante um bom tempo abri mão de tudo no plano físico. Não tinha mais emprego, casa, relacionamentos, nenhuma identidade social definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parque, num estado de profunda alegria. Mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Retornei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca me abandonou. Às vezes ele é muito intenso, quase palpável, e outras pessoas também podem senti-lo. Outras vezes ele fica na retaguarda como uma melodia distante. Tempos depois, as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer: Quero o que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguir? E eu respondia: Você já tem, mas não consegue sentir porque sua mente está fazendo muito barulho. Foi essa resposta que acabou originando o livro que você tem nas mãos. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa e tinha me tornado um mestre espiritual. Então, imagina que ele está falando isso para gente. Você já tem. Todo mundo está aqui, ó. Você já tem, né? Mas não conseguimos, né, sentir porque nossa mente está fazendo muito barulho ainda, né? Nossa mente está muito barulhenta. Tá fazendo sentido, gente? Fazendo sentido aí? Beleza? Maravilha. Que bom, né? Ele continua: A verdade está dentro de você. Este livro representa a essência do meu trabalho com pequenos grupos na Europa, nos Estados Unidos, durante os últimos 10 anos. Com profundo amor e admiração, gostaria de agradecer a essas pessoas excepcionais pela coragem e força de vontade que tiveram para abraçar uma mudança interior. Este livro não existiria sem elas, embora ainda sejam minoria. Esses pioneiros espirituais estão chegando a um ponto onde serão capazes de romper os padrões de consciência coletiva herdados dos nossos antepassados, responsáveis pela escravidão da humanidade por séculos. Acredito que esses livros chegarão à mão das pessoas que estão prontas para uma transformação interior radical e que atuará como um catalisador para essa mudança. Espero também que ele alcance muitas outras pessoas que achem o conteúdo digno de atenção, embora ainda não estejam preparadas para viver plenamente essa transformação.
Talvez mais tarde a semente plantada com essa leitura se junte à semente da iluminação que cada ser humano traz dentro de si e acabe germinando e florescendo dentro delas. Esse livro tem o formato de perguntas e respostas porque se originou de questões formuladas pelas pessoas que participaram dos meus seminários, grupos de meditação e de sessões particulares de aconselhamento. Como aprendi muito nos encontros, achei que outras pessoas poderiam se beneficiar dessa troca de ideias. Por isso, resolvi transcrever algumas perguntas e respostas quase que textualmente. Também combinei certas questões mais frequentes em uma só e extraí a essência de respostas diferentes para formar uma resposta genérica. Algumas vezes, enquanto escrevia, deparei com uma ou outra questão inteiramente nova, muito mais profunda ou esclarecedora do que as discutidas anteriormente. Outras questões foram formuladas para esclarecer determinados conceitos. Primeiro, vamos tratar da natureza da inconsciência humana, do sofrimento e da ilusão criada pela nossa mente. Vou lhe ensinar a reconhecer o que é falso em você e mostrar como a identificação com esse falso eu interior só pode trazer medo e infelicidade. O próximo passo é se libertar da escravidão da sua mente, entrar no estado iluminado de consciência e manter esse estado na sua vida cotidiana. Essa profunda transformação da consciência humana não é uma possibilidade distante no futuro, ela está disponível agora. Não importa quem você seja ou onde quer que esteja. Cada palavra desse livro foi planejada para conduzir você a uma nova consciência, à medida que avançar na leitura. Meu objetivo é levar você comigo a um estado de intensa consciência da presença do agora, de modo a lhe proporcionar um vislumbre da iluminação. Talvez, até que você seja capaz de vivenciar o que estou falando, algumas passagens pareçam repetitivas. Mas assim que conseguir, perceberá a grande carga de poder espiritual contida nesse livro. O símbolo de, ele tem um Szinho assim no livro, né? Depois de certas passagens, é uma sugestão para que você possa ler por uns instantes, relaxar e vivenciar a verdade que foi dito. O significado de certas palavras, como ser ou presença, pode não ser claro à primeira vista, mas continue lendo, porque essas questões serão respondidas mais adiante, ou então vão se tornar irrelevantes à medida que você se aprofundar nos ensinamentos e dentro de você mesmo. A mente quer sempre rotular e comparar, mas esse livro trará mais benefícios se você não se apegar às palavras, se for comparar a terminologia que eu uso com a de outros textos espirituais, você pode se confundir porque emprego palavras como mente, felicidade e consciência em acepções diferentes das usuais. Não leia apenas com a mente. Tome cuidado com o senso de identificação dentro de você. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Só o que posso fazer é chamar a sua atenção para algumas coisas que talvez estejam esquecidas. A sabedoria da vida, antiga, mas ainda assim sempre nova, é então ativada dentro de cada célula do seu corpo. Esse livro pode ser visto como uma reafirmação em nossos tempos de um ensinamento espiritual atemporal, a essência de todas as religiões. Essa essência não vem de fontes exteriores, mas sim da verdadeira fonte interior. Por isso, não contém teoria nem especulação. Como estou me baseando nessa experiência interior, vez por outra sou muito incisivo, porque quero atravessar as densas camadas de resistência mental e alcançar aquele lugar no seu interior que você já conhece. Como eu conheço e onde se pode reconhecer a verdade ao escutá-la. Surge então um sentimento de exaltação e de intensa vivacidade quando algo dentro de você diz: É, eu sei que isso é verdade. Pois é, minha gente. O tempo passa, né? Eu tenho vontade de continuar lendo aqui com vocês. Né? Agora que começa, né? Essa daqui foi só a aquecida dos motores, assim, né? Que aí que entra no capítulo um, né? Que já começa por você não é a sua mente, né? Você não é a sua mente. Então, assim,
Mas eu sinto de pararmos por aqui hoje, né, para a gente respeitar também aí o tempo do encontro. Mas eu quero ainda trazer aqui uma reflexão e uma meditação aqui juntos, né, e explicar para vocês como que a gente vai continuar no Clube de Livros. Então, gente, só para trazer, né, nessa introdução, o Eckhart Tolle ele traz o que para mim, na minha jornada, foi o mais significativo e que eu considero que na jornada assim de cada um pode ser muito significativo e eu quero e eu torço e eu rezo para que vocês possam compreender que nós não somos os nossos pensamentos. Talvez isso possa te dar uma dúvida, porque você fala, mas Fernando, eu penso, sim, isso é quando a gente usa a mente. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero ir no mercado e fazer uma compra. Aí eu vou pegar o papelzinho e vou fazer a compra. Eu estou usando a mente, eu estou pensando, eu estou planejando, eu estou planejando. Ok, legal. E o resto do dia, como é que tá isso? Você está usando a mente ou ela está te usando? Então, quando nós conscientemente usamos a mente, maravilha. Tá tudo certo, a mente é formidável, né? Inclusive, em algum nível, eu estou usando a mente aqui o tempo inteiro porque ela codificou o português. Eu estou falando aqui numa língua que passa por ela, um insight, tudo muito rápido, né? O problema é, eu estou aqui parado e passa um pensamento intrusivo, né? E que vai falar alguma coisa que vai me jogar para baixo, e aí eu nem percebo, eu começo a ficar para baixo, começo a ficar triste, começo a sei lá o quê e tal, e reclamar, e ficar com medo, e eu nem sei o que aconteceu, eu sei que eu estou com medo, inseguro, eu estou brigando, estou com raiva, e eu nem sei o que aconteceu. Porque ninguém me ensinou que eu sou a consciência que posso observar e fazer um estudo de, peraí, da onde veio esse pensamento? Aconteceu algum gatilho? Né? Da onde surgiu? Tem alguma coisa a ver com o meu passado? Tem alguma crença aqui? Tem algum preconceito? Tem algum, sabe? Uma lição de casa de você perceber da onde vem seu pensamento, né? Da onde surgiu? Porque esse pensamento não foi você que usou a mente. Nesse caso, algo passou por você. E aí, é o que a ciência diz, né? O Joe Dispenza traz isso, né, no livro dele, que 95% é inconsciência. Só 5% é consciente. Então, assim, o que que é isso? Nós somos muito dominados pelo nosso inconsciente, subconsciente. Poxa, esse subconsciente foi formado aí na nossa infância, tantas crenças, tantas coisas que formaram esse subconsciente e que a gente nem está percebendo, mas ele está acontecendo, né? Imagine só que, sei lá, eu acabei de ver um assalto na esquina e tinha uma pessoa com uma blusa verde fluorescente assaltando lá, sei lá, X. Quando eu olhei na outra esquina e vi uma outra pessoa de verde fluorescente, minha amiga ela já vai falar: ei, fica ligado. Mas calma, nem era a mesma pessoa, nem era a mesma blusa, só lembrava, sei lá o quê, mas eu já começo a criar um condicionamento. Aí imagina, né, que, sei lá, alguma pessoa chega assim para mim e fala: olha, Fernando, chega aí. Você tá vendo o Luiz Gonzaga? E eu tô vendo o Luiz Gonzaga, adoro esse cara que tá aqui, é meu brother. Aí a pessoa chega e fala para mim: o Luiz Gonzaga é um cara meio, mais ou menos, esse cara é meio, sabe, assim, cara. Mas eu nem conheci o Luiz Gonzaga ainda assim, sabe? E aí eu já vou conversar com o Luiz Gonzaga com o preconceito do outro. Isso é o que eu chamo uma imaturidade. Você não está presente. Você já foi para uma conversa com outra pessoa com um preconceito, um conceito estabelecido de outro, que teve uma experiência que ele está julgando também. E aí você vai lá e conversa com o outro já julgando. Veja uma pessoa que você nem conheceu, que pode ser maravilhosa, né? E que pode, assim, ser um encontro maravilhoso. Então, assim, será que nós estamos presentes mesmo? Será que nós estamos abertos para a vida? Ou nós estamos vivendo com umas telas mentais condicionadas? É disso que se trata, né? É disso que se trata. O poder do agora, né? A gente sair
dessa tela. E aí, Fernando, como a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa, gente, com certa disciplina, é treinar a nossa atenção plena, né? É o mindfulness, né? Com uma certa disciplina, né? Porque senão não vai dar certo. A gente precisa ampliar a percepção, não tem jeito. Eu gosto de usar o observador, que fica mais fácil também para algumas pessoas compreenderem, como a percepção. Imagine que você precisa aumentar a sua capacidade de perceber. Você começa a perceber. Eu começo a perceber meus pensamentos, começo a perceber minhas emoções, eu começo a perceber. Opa! E se eu percebo, nesse momento que eu percebo, eu me desidentifico, entende? Porque assim, vamos supor que eu estou tomado pela insegurança. Eu estou tomado pela insegurança. Eu me torno inseguro. Eu sou inseguro. Mas de repente eu me afasto. Eu falo, ei, existe aqui dentro de mim uma insegurança, mas existe quem observa a insegurança. E aí eu sou mais para quem observa a insegurança do que a insegurança. Por isso que na minha linguagem da arte marcial, né, eu falo que esse observador é o guerreiro interno. Por que que o observador é o guerreiro interno? Porque é ele que pode fazer o bom combate. O que que é o bom combate? De desatar esses nós. Ele vai ter que entrar em contato, né? Peraí, inseguro? De onde vem essa insegurança? O que está acontecendo? Peraí, tal. E aí ele começa a fazer o bom combate. Porque se não tem esse guerreiro interno, se não tem o observador, eu me misturo com a coisa. E se eu me misturo com a coisa, ela me domina e eu não aprendo nada, porque quem tinha que estar ali para aprender está dormindo. Entende? Quem deveria estar ali para aprender está cochilando. Eu costumo usar uma metáfora que é: imagina que a gente tem no carro, né? E nesse caso que eu falei, esse sentimento de insegurança dominou você, te pôs no banco de passageiro, tá dirigindo e você tá babando ali, assim, ó. Quando você acorda, você fala: onde é que tá o carro? Onde é que a gente foi? O que que tá acontecendo? E aí você tem que tirar e voltar para. Esse é o observador, essa é a presença. Você volta. E você volta e bota ele do seu lado aqui num primeiro momento ainda, porque ele vai ficar falando no seu ouvido: não, mas Fernando, mas tá inseguro, estamos inseguro, tá inseguro. E você, ei, você, quem manda aqui nesse carro? Aqui sou eu, nós vamos para onde eu determino, né? Até que ele vai cansar de falar, porque não vai estar mais, né? Então é esse trabalho de presença. Esse é o guerreiro interno, isso que a gente precisa fortalecer. A gente fortalece como? Atenção plena. Isso que eu estou falando para vocês não é mais uma coisa mística, isso é ciência. A ciência comprovou que se a gente treina o lobo pré-frontal, né, a gente vai desenvolvendo a ponto de que a amígdala reduz de tamanho. Isso é físico já, gente. Isso é físico, né? Então, bora lá fazer um pouquinho de concentração, né, para a gente iniciar esse estudo do poder do agora, trabalhando a nossa presença. Eu vou fazer uma meditação guiada aqui para gente, rapidinho, assim, coisa. Então, pedir assim para a gente alinhar a nossa coluna. Você fecha seus olhos, sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Primeiro desafio que eu trago para você aqui é procurar ir reduzindo todos os movimentos seus, até mesmo a língua dentro da boca, assim, você quase assim como que para de mexer, assim, você fica uma estátua. Você vai usar seu corpo como material aí de estudo, de desenvolvimento da presença. Por quê? Para muitos, esse simples fato de parar é muito desafiador, porque sua mente pode acelerar
Seu corpo pode ter vontade de se mexer. Por que disso? Porque você desaprendeu a ficar na própria presença. E aí nós vamos precisar desenvolver nossa maturidade emocional para lidar com as emoções e pensamentos sem fugir disso. Então, qualquer vontade que você tem de se mexer, você só observa. Você observa e dirige o carro. Quem manda aí é você. Se sua mente estiver muito acelerada, você respira com profundidade, sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas, sente cada instante do ar entrando e saindo pelas narinas. Procure não dar atenção a nenhum pensamento. E se o pensamento te levar, tudo bem. Não se julgue também. Apenas observe, volte. É cair e levantou o tempo inteiro. O pensamento te levou, volta. Volta a se concentrar na sua respiração. Vai deixando a sua respiração bem suave, profunda. Uma respiração suave e profunda ajuda a equilibrar o sistema nervoso, ativando a via parasimpática. Então, isso te deixa mais calmo. Só o simples fato de você fechar seus olhos já te tira das ondas betas do cérebro e te traz para as ondas alfa, já possibilitando já você de estar mais em contato consigo mesmo e desacelerar a mente. E vamos ficar uns 30 segundinhos em silêncio total, apenas contemplando o existir, a existência. Ok, então você pode ir abrindo seus olhos. E aí, é assim, gente, que nós vamos estudando, né? Essa é a ideia do Clube de Livros do Saber ao Viver, né? Trazer mesmo aqui, assim, para as experiências. Só para eu saber, assim, um feedback, né? Quem gostou aí, faz um joinha aí ou dá um emoji, faz alguma coisa aí, só para para eu ver vocês aí. Que legal, que bacana aí ver vocês aí tudo conectado, que massa, que legal, gente. Fico felizaço aí com vocês, né? E aí eu gosto de terminar minhas práticas, né, sempre com uma oração, que é uma oração que a gente faz no DGI. Ela é bem simples, eu posso ir falando aqui, conversando, falando, né, e vocês vão repetindo, nem que seja internamente ou só ouvindo, como que você sentir. Então nós podemos alinhar nossa coluna, colocar as mãos unidas na frente do coração, que o sagrado caminho do guerreiro inspire e proteja a nossa prática diária, para que possamos trilhar o caminho do amor, o caminho da união e o caminho da sagrada paz. Vem levando a testa em direção às mãos em um gesto de reverência. Isso aí, viu, gente? Muito obrigado. E só o conceito, né, que eu acho importante vocês compreenderem, porque é um conceito por trás de todo o meu trabalho. Tô vendo as artes marciais, né? E eu considero a vida, ela é marcial
por, por essência. E quando eu falo que é marcial, o que que é esse marcial que eu quero dizer? Ela é dual. A palavra marcial vem da palavra guerra, né, do deus romano Marte, por isso que é marcial, né, do deus da guerra. E na etimologia da palavra guerra, na essência mesmo, não tem nada a ver com campo de batalha e tanque de guerra, essas coisas, né? Na etimologia, são duas energias que se contrapõem. E a vida, ela é feita dessa dualidade. Tudo é yin yang nesse mundo, nesse plano. Por isso que eu considero a vida marcial, porque tudo é dual, né? E o grande caminho nosso de um artista marcial da vida é encontrar a harmonia de novo, no meio da guerra, no meio da dualidade. Compreenda que eu estou falando guerra não como essa guerra que a gente conhece. No meio da dualidade, o nosso caminho é encontrar paz, né? Por isso que o Sun Tzu fala, a arte da guerra é a paz. É no meio dessa check, 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 você encontrar paz, né? E isso só é possível com muita presença, né? Com muita conexão. Então lembre-se que na próxima DR aí que você tiver, né? Lembre-se aí que, né, no próximo desafio, o seu caminho é restabelecer a harmonia. E no final das contas, a gente fica amigos da vida. A vida é nossa melhor amiga, né? Então, conforme a gente vai caminhando para restabelecer essa harmonia com a vida, né, é aí que tudo vai fazendo cada vez mais sentido. Bom, pessoal, eu adorei aqui iniciar o dia com vocês. Vocês vão receber tudo por e-mail, por WhatsApp. Qualquer dúvida vocês podem falar, tá? E a semana que vem nós seguimos juntos por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês, viu? Tchau, tchau.